Capítulo 17. Eu estou contra você, ó Gog. Ezequiel 38:3. Já por milhares de anos, a terra tem ficado manchada com o sangue dos que morrem nas guerras humanas. Isso inclui o banho de sangue que marcou as duas guerras mundiais que aconteceram nos anos 1900. Mas a maior guerra de todas ainda está por vir. Só que não vai ser simplesmente uma guerra entre nações lutando umas contra as outras por motivos egoístas. Em vez disso, vai ser a guerra do grande dia de Deus, o Todo-Poderoso. Apocalipse 16:14. Como essa guerra vai começar? Um inimigo vai invadir uma terra preciosa para Deus. Por causa disso, o soberano Senhor Jeová vai usar seu grande poder para trazer uma destruição nunca vista antes. O inimigo, Gog de Magog. Ezequiel 38:1 e 2 diz: Recebi novamente a palavra de Jeová. Filho do homem, volte o seu rosto contra Gog da terra de Magog, maioral-chefe de Meseque e Tubal, e profetize contra ele. O versículo 8 diz: Você receberá atenção depois de muitos dias. No fim dos anos, você invadirá a terra cujo povo foi restabelecido da devastação da espada, que foi reunido dentre muitos povos e trazido aos montes de Israel, os quais por muito tempo tinham ficado devastados. Os habitantes dessa terra foram trazidos de volta dentre as nações e todos eles moram em segurança. O versículo 16 diz: Você virá contra o meu povo Israel como nuvens cobrindo a terra. Na parte final dos dias, vou trazê-lo contra minha terra, para que as nações me conheçam quando eu me santificar diante dos olhos delas por meio de você, ó Gog. O versículo 18 diz: Naquele dia, o dia em que Gog invadir a terra de Israel, diz o soberano Senhor Jeová, o meu grande furor se acenderá. Ezequiel 39:4 diz: Você cairá nos montes de Israel, você e todas as suas tropas e os povos que o acompanharem. Eu darei como alimento a todo tipo de aves de rapina e aos animais selvagens. O versículo 11 diz: Naquele dia, darei a Gog uma sepultura ali em Israel, no vale dos que viajam pelo leste do mar, e ele bloqueará o caminho dos que passam. Ali é que enterrarão Gog e todas as suas multidões, e o lugar será chamado Vale de Amon-Gog. Os pontos principais da profecia são: na parte final dos dias, um inimigo, chamado Gog de Magog, invade a terra do povo de Deus. Então, quem é Gog de Magog? Pela descrição de Ezequiel, podemos concluir que Gog é um inimigo dos servos de Deus. Será que Gog é outro nome para Satanás, o maior inimigo da adoração pura? Por décadas, nossas publicações disseram isso. Mas um estudo mais profundo mostrou que era preciso ajustar nosso entendimento. Darei a Gog uma sepultura em Israel. Ezequiel 39:11. A Bíblia não fala de criaturas espirituais sendo enterradas. Em vez disso, Satanás e os demônios vão ficar presos no abismo por 1000 anos e depois vão ser lançados no lago de fogo, o que significa a destruição eterna deles. Visto que a Bíblia diz que Gog recebe uma sepultura aqui na terra, podemos concluir que ele não é uma criatura espiritual. Se não é uma criatura espiritual, então quem ou o que é Gog, o inimigo que vai fazer o ataque final contra o povo de Deus? Vamos ver duas profecias da Bíblia que nos ajudam a descobrir isso. O Rei do Norte. Daniel 11:40-45 diz: No tempo do fim, o Rei do Sul se envolverá com ele em uma troca de empurrões. E o Rei do Norte virá sobre ele como uma tempestade, com carros de guerra, cavaleiros e muitos navios. Ele entrará nas terras e arrasará tudo como uma inundação. Também entrará na terra gloriosa, e muitas terras serão levadas a tropeçar. Mas estes são os que escaparão da sua mão: Edom, Moabe e a parte principal dos amonitas. Ele continuará a estender a mão contra as terras. Quanto à terra do Egito, ela não escapará. E ele reinará sobre os tesouros ocultos de ouro e de prata e sobre todas as coisas preciosas do Egito. E os líbios e os etíopes acompanharão seus passos. Mas haverá notícias procedentes do leste e do norte que o perturbarão,
e ele sairá com grande furor para aniquilar e entregar muitos à destruição. Armará suas tendas reais entre o grande mar e o monte santo da terra gloriosa, e chegará ao seu fim, e não haverá quem o ajude. Os reis de toda a terra habitada. Apocalipse 16:14 diz: De fato, são expressões inspiradas por demônios e realizam sinais. Vão aos reis de toda a terra habitada, a fim de reuni-los para a guerra do grande dia de Deus, o Todo-Poderoso. O versículo 16 diz: E elas os reuniram no lugar que em hebraico se chama Armagedon. Apocalipse 17:14 diz: Eles batalharão contra o Cordeiro, mas visto que ele é Senhor dos senhores e Rei dos reis, o Cordeiro os vencerá. Os que estão com ele, os chamados, escolhidos e fiéis, também vencerão. Apocalipse 19:19 e 20 diz: E vi a fera e os reis da terra com seus exércitos, reunidos para travar guerra contra aquele que estava montado no cavalo e contra o seu exército. A fera foi apanhada e junto com ela o falso profeta, que realizava na frente dela os sinais com que enganava os que tinham recebido a marca da fera e os que adoravam a sua imagem. Ainda vivos, ambos foram lançados no lago ardente que queima com enxofre. Assim, o que podemos concluir sobre quem é Gog? Primeiro, Gog não é uma criatura espiritual. Segundo, Gog se refere às nações que vão atacar o povo de Deus no futuro. É muito provável que essas nações se unam e formem uma coalizão ou grupo de nações. Por quê? Visto que o povo de Deus está em toda a terra, as nações vão ter que estar unidas para fazer esse ataque. Mas é claro que, apesar de serem as nações que vão atacar, é Satanás quem vai estar por trás disso. Já faz muito tempo que ele vem influenciando as nações a lutarem contra a adoração verdadeira. Mas a profecia de Ezequiel sobre Gog e Magog se concentra em como as nações vão atacar o povo de Jeová. A nota diz: veja o capítulo 22 deste livro para saber quem é Gog e Magog, mencionado em Apocalipse 20, 7-9. Fim da nota. Vale a pena analisarmos a restauração que aconteceu no antigo Israel, a terra onde o povo de Deus viveu, trabalhou e adorou a Jeová por centenas de anos. Quando os israelitas foram infiéis, Jeová usou Ezequiel para predizer que a terra deles seria destruída e ficaria abandonada. Mas Jeová também predisse que mais tarde, pessoas arrependidas sairiam do exílio em Babilônia e voltariam para sua terra para restaurar a adoração pura. Com as bênçãos de Jeová, a terra de Israel seria transformada, se tornando como o Jardim do Éden. Ezequiel 36, 34-36. Essa restauração começou em 537 a.C., quando os judeus exilados voltaram para Jerusalém para restaurar a adoração pura. Essa terra espiritual é preciosa para Jeová. Por quê? Para ele, os que moram ali são as coisas preciosas de todas as nações, pessoas que ele atraiu para a adoração pura. Ageu 2:7. Essas pessoas se esforçam muito para ter a nova personalidade e imitar as belas qualidades de Deus. Como servos de Jeová, elas se dedicam plenamente ao serviço dele, procurando maneiras de dar glória a Deus e demonstrar seu amor por ele. Como Jeová deve ficar feliz ao ver seus adoradores se esforçando para deixar a terra espiritual ainda mais bonita. Por colocar a adoração pura em primeiro lugar na vida, você não apenas deixa o paraíso espiritual mais bonito, mas também alegra o coração de Jeová. Por que Gog vai invadir a terra espiritual dos servos de Jeová? A profecia de Ezequiel revela duas coisas que vão levar a isso. 1. Jeová vai guiar os assuntos. E 2. A maldade de Gog. Jeová vai guiar os assuntos. Ezequiel 38:4 diz: Farei você dar meia volta, porei ganchos nas suas mandíbulas, e o farei sair com toda a sua força militar, cavalos e cavaleiros, todos eles vestidos com esplendor, um exército numeroso com escudos grandes e pequenos, todos eles armados com espadas. O versículo 16 diz: Você virá contra o meu povo Israel como nuvens cobrindo a terra. Na parte final dos dias, vou trazê-lo contra a minha terra, para que as nações me conheçam quando eu me santificar diante dos olhos delas por meio de você, ó Gog. Note o que Jeová diz para Gog:
porei ganchos nas suas mandíbulas e vou trazê-lo contra a minha terra. Será que isso significa que Jeová vai forçar as nações a atacar seus servos? Não. Ele jamais faria o que é mal contra o seu povo. Mas Jeová conhece seus inimigos. Ele sabe que eles vão odiar os seus servos e não vão perder a chance de tentar destruí-los. Como que colocando ganchos nas mandíbulas ou na boca de Gog e o puxando para onde quiser, Jeová vai guiar os assuntos para que tudo aconteça de acordo com sua vontade e no tempo que ele determinou. Em algum momento, depois da destruição de Babilônia Grande, é provável que Jeová, de algum modo, faça as nações realizarem o que elas já têm intenção de fazer: atacar o povo de Deus. Assim, Jeová vai criar as condições para o ataque que leva ao Armagedon, a maior guerra que o mundo já viu. Daí ele vai salvar seu povo, enaltecer sua soberania e santificar seu nome. Como Gog vai invadir a terra ou o paraíso espiritual? As nações talvez tentem atrapalhar nossa rotina cristã e nos impedir de praticar nossa adoração. Para isso, pode ser que tentem interromper a produção de alimento espiritual, acabar com nossa união e nos impedir de nos reunir e de pregar. Todas essas coisas fazem parte do paraíso espiritual. Influenciadas por Satanás, as nações vão tentar eliminar da terra os adoradores verdadeiros e, junto com eles, a adoração pura. O ataque de Gog e de Magog vai afetar todos os servos de Jeová que moram na terra espiritual. Somos muito gratos por Jeová nos avisar sobre o que vai acontecer em breve. Enquanto aguardamos a grande tribulação, queremos estar decididos a apoiar a adoração pura e colocá-la em primeiro lugar na vida. Se fizermos isso, vamos deixar o paraíso espiritual ainda mais bonito. Além disso, poderemos ver algo incrível: como Jeová vai defender o seu povo e santificar o seu nome no Armagedon. O próximo capítulo vai falar sobre isso.